A paz do Senhor Jesus. Estamos agora na nossa lição de número 10 e ela inicia com uma pergunta que diz assim: o que significa aceitar a Jesus? Será que você sabe o que é isso? O que significa aceitar Jesus Cristo? Porque nós ouvimos muito falar sobre isso e muitas pessoas não entendem. Algumas que até nascem no meio evangélico, né, que tem pais, familiares que são crentes em Jesus Cristo, ouvem isso desde pequeno. Muitos adolescentes, jovens ouvem, até mesmo adultos. E eu te pergunto, você sabe o que é aceitar a Jesus Cristo? O que isso significa? Isso é o que nós vamos discorrer nesta aula. Preste atenção. Primeira coisa, aceitar a Jesus Cristo é uma decisão individual, pessoal. Eu não posso aceitar a Jesus por você. Você não pode aceitar a Jesus Cristo por mim. Se você é casado, você não pode aceitar a Jesus para sua esposa. Ela tem que tomar a decisão por ela mesma. Se você tem um filho, você não pode aceitar a Jesus pelo seu filho. Ele tem que tomar a decisão por ele mesmo. Ou seja, é uma escolha, é uma decisão individual que todos nós devemos tomar. Nós vamos aprender o que significa aceitar a Jesus. Mas eu já quero deixar uma coisa clara aqui para vocês. Nós, ao longo dessas aulas, nós chegamos a repetir algumas coisas, eu já falei isso antes, mas essa repetição faz parte da didática para que fique gravado no seu coração esse conhecimento. Nós temos duas formas apenas de expressar a nossa decisão quanto a aceitar a Jesus ou não. Para aceitar a Jesus Cristo, a Bíblia é bem clara. Ela diz que eu preciso confessar com a minha boca a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Se com a sua boca o confessar, Ele é fiel e justo para lhe perdoar. Então eu preciso fazer a confissão. Eu preciso convidar Jesus. Eu preciso aceitar o convite que Ele faz para mim. E quando eu aceito o convite, eu estou convidando Ele a entrar na minha vida. Jesus me convida para entrar no céu, para morar no céu eternamente com Ele. E quando eu aceito esse convite, quando eu aceito a Jesus, eu convido Jesus a entrar na minha vida aqui na terra. Olha que coisa maravilhosa. Então, o que significa aceitar a Jesus? Eu, para aceitar, tenho que confessar, abrir a boca e falar. E se eu não abrir a minha boca, ficar com a boquinha fechada, quietinha, eu também já estou rejeitando a Jesus. Ou seja, para eu aceitar, eu tenho que abrir a boca e falar. E se eu fechar a minha boca e não confessar a Jesus, eu já estou rejeitando a Ele. Primeiro ponto. Nós vamos ler um texto que está em Romanos, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com Ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, preste atenção nessa palavra, agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé, temos paz com Ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 4 palavrinhas: agora, aceitos, fé e paz. Agora, está falando de agora, hoje. A decisão que eu e você temos que tomar é agora. Não pode ser para amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós podemos morrer ainda hoje. Algo pode acontecer até o final desse dia. Então a decisão é agora. Por isso que o apóstolo Paulo fala, agora. Tem um sentido de urgência, é agora. Que fomos aceitos, ou seja, nós não éramos aceitos por Deus. Lembra da aula passada que nós falamos de quem pode ser chamado filho de Deus? Nós não éramos aceitos por Deus por causa do pecado. Mas quando nós aceitamos a Jesus, Jesus entra na nossa vida e nos purifica de todo pecado. Aí sim,
Agora que eu entreguei a minha vida a Jesus, agora eu sou aceito por Deus. E essa aceitação vem através da fé. Fé não é coisa carnal. Fé não é coisa racional. Fé é um dom de Deus, é espiritual. Então aquele que crê será salvo, quem não crê será condenado. Essa palavrinha crê chama-se fé. Então aquele que crê em Jesus tem fé. Fé em Deus, fé no seu amor, fé em Jesus Cristo. E aqueles que agora são aceitos por Deus, por crerem em Jesus Cristo através da fé, recebem a paz que esse mundo não pode dar. Glória a Deus. Então, eu vou continuar lendo aqui, só que em Romanos 5, agora o versículo 7 e 8. Dificilmente alguém aceitaria morrer, preste atenção nisso, hein? Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama, pois Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Veja isso. Vamos supor que você conheça uma pessoa e essa pessoa é muito boa, ela faz o bem, né? É uma pessoa muito querida, muito amável, não consegue fazer mal a uma formiguinha. É uma pessoa muito boa. Aí essa pessoa está numa situação de perigo, perigo da sua própria vida, e você tem a decisão de poder salvar aquela pessoa boa, só que para salvar aquela pessoa boa, você vai perder a sua vida. Então o que Paulo está nos ensinando em Romanos é que eu até poderia, por uma pessoa boa, morrer, entregar a minha vida no lugar dela. Mas mesmo assim é muito difícil. Eu posso arriscar a minha vida para salvar uma pessoa. Agora, eu entregar a minha vida no lugar dela é uma das coisas mais difíceis para todos os seres humanos. Tanto que são poucos que fazem isso. Você vê muitos heróis, muitos líderes, muitas pessoas que são referências. Nenhuma delas entregou a própria vida por ninguém. Muito menos por uma pessoa que ela não conhecia, por uma pessoa má, ruim, que vive no pecado. Imagine você uma pessoa ruim, um assassino, que matou o pai, matou a mãe, matou a esposa, matou o filho, matou o vizinho, mata todo mundo que vê pela frente. Você morreria por essa pessoa? Ou você acharia justo que ele morresse, fosse condenado à pena de morte, por ter matado tanta gente e ter feito tanto mal? Qual é a sua opinião? Paulo nos fala que é praticamente impossível para qualquer um de nós morrer por uma pessoa assim. Mas ele fala, Deus demonstrou o seu amor, o seu grande amor por mim e por você, pois ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós, quando ainda vivíamos no pecado, ou seja, enquanto aquela pessoa ruim está lá matando, está fazendo todo tipo de atrocidade, Jesus morreu por ele. E se ele se arrepender de seus pecados e aceitar a Jesus Cristo, deixar Jesus entrar na sua vida, ele vai receber o perdão de Deus e vai morar no céu. Mesmo que ele esteja numa cadeia, preso, pagando por aquilo que fez aqui, se ele se arrepender e entregar a vida, aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele vai morar no céu. Porque Jesus morreu por ele ainda enquanto ele estava no pecado. E é assim comigo e com você. Coisa que para nossa mente humana fica até difícil de entender. É coisa muito complicada. E eu gostaria que você tentasse entender uma coisa. Nós falamos que aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador é uma decisão individual, pessoal. Mas é a decisão mais séria, importante, que eu e você temos que tomar em nossas vidas.
Você pode decidir por um emprego, você pode decidir por matar ou roubar, você pode decidir por fazer o bem ou o mal, você pode decidir por se casar, por ter uma família, por estudar, por trabalhar, você pode até se decidir em tirar a sua própria vida. Deus lhe deu o livre-arbítrio, você tem poder de decisão. Só que a decisão mais importante que o ser humano tem que fazer é aceitar ou não a Jesus Cristo. Essa é a decisão mais importante que nós temos que tomar em nossa vida. Lembra que eu falei no começo? Eu tomo essa decisão aceitando a Jesus quando eu abro minha boca e o confesso. E eu tomo a decisão rejeitando a Jesus quando eu fecho minha boquinha e não falo nada. Alguns falam até mal. Estão demonstrando que tomaram a decisão de rejeitar. Então a decisão mais importante na vida do ser humano é de aceitar ou não a Jesus Cristo. Por quê? Porque quando eu aceito a Jesus, confesso os meus pecados, eu recebo o benefício do perdão. Todo mal é retirado da minha vida. E essa decisão que eu tomo aqui agora, lembra das palavrinhas? Agora, aceitos, fé e paz. Essa decisão que eu tomo agora, aqui na terra, ainda vivo, essa decisão que eu tomo agora, ela garante o meu futuro, porque lá no futuro eu estarei vivendo eternamente com Deus. Por isso é a decisão mais importante. Deus nos deu essa vida para nós tomarmos a decisão mais importante que vai decidir todo o nosso rumo pela eternidade. Se eu aceitar a Jesus, eu estou decidindo o céu. Se eu rejeitá-lo, eu estou decidindo pelo inferno. Então é uma decisão que eu tomo aqui hoje como homem, neste mundo, que ela tem um caráter eterno. Tanto para uma eternidade com Deus, como para uma eternidade sem Deus. Vamos pensar aqui. Você já deve ter recebido um convite. Um convite para ir a uma festa de aniversário. Um convite para ir num jogo de futebol. Um convite para ir na casa de um amigo. Um convite para ir no shopping. Você já deve ter recebido vários convites ao longo de sua vida, né? E vamos supor que você recebeu um convite para ir num casamento. E você aceitou, foi nesse convite, se alegrou ali com os noivos, você desfrutou ali das comidas, da comilança, das bebidas que tinham ali, né, dos refrigerantes e suco, por favor. Né? Você foi na festa e se alegrou com aquele momento. E aquilo trouxe alegria, trouxe paz para o seu coração. Foi algo bom. Você aceitou um convite. Mas também deve ter alguma situação onde você recebeu o convite, não compareceu e depois você se arrependeu. Rapaz, eu devia ter ido naquele aniversário. Aquela pessoa tão querida, ele me convidou com toda alegria, de coração, e eu não fui, eu me arrependi de não ter ido. Ou seja, eu recusei ao convite que ele me fez. E estou sinceramente arrependido. Este sentimento de você aceitar um convite e depois se alegrar, e o sentimento de você recusar o convite e depois se arrepender do que fez, é isso que vai acontecer, porque aceitar a Jesus é um convite que Deus está fazendo para as nossas vidas. E aqueles que aceitam esse convite vão se alegrar eternamente. Mas aqueles que recusarem este convite, que não aceitarem esse convite, vão se arrepender eternamente e não terão uma outra chance. E Jesus nos conta uma parábola, justamente de uma festa, onde o Senhor ali mandou convidar várias pessoas, e várias dessas pessoas deram desculpas para não comparecer e não compareceram à festa. Aí aquele senhor que estava organizando a festa mandou que trouxesse todos que estavam na rua, aqueles que tinham problemas de enfermidade, os coxos, mancos, cegos, surdos, mudos, todos os que eram rejeitados pela sociedade, falou: convide a todos e tragam. E eles entraram. Mas aqueles que rejeitaram o convite,
eles sofreram uma grande condenação. Então, aceitar a Jesus é aceitar um convite que Deus, por amor, faz a nós. E quando nós aceitamos esse convite, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o maior de todos os presentes que um ser humano pode receber: a vida eterna com Deus. Glória a Jesus. Você já entregou sua vida a Jesus? Talvez ainda não tenha feito isso por não entender o real significado deste ato. Muitas pessoas se confundem com aquilo que ouvem. Elas precisam de esclarecimento. Por isso que na nossa igreja nós temos aquilo que nós chamamos de escola bíblica, onde nós aprendemos mais da palavra de Deus, onde as nossas dúvidas vão sendo esclarecidas, porque muitas dúvidas surgem quando nós começamos a caminhar na presença do Senhor. Mas é numa escola onde se aprende as coisas. É numa escola bíblica onde se aprende as coisas de Deus, e você é convidado a estar nela. Jesus, ele está de braços abertos esperando por você. Ele até diz assim em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu, Jesus, vos aliviarei. Jesus está esperando por você, ele sabe que a sua alma está vazia. Ele sabe que está faltando alguma coisa na sua vida. E sabe o que é isso que está faltando? Jesus Cristo. O que significa essa expressão, então, aceitar a Jesus? Veja, aceitar a Jesus é nós decidirmos entre entregar a vida a Deus ou não, pedindo perdão pelos nossos pecados. Ou seja, eu tenho que reconhecer que eu sou um pecador, que eu preciso do perdão de Deus e que eu só alcanço o perdão de Deus através de Jesus Cristo. Aí quando eu entrego minha vida a Jesus e peço perdão pelos meus pecados, eu alcanço a salvação de Deus. Aceitar a Jesus faz que haja um vínculo entre Deus e a pessoa arrependida. Porque o pecado, ele nos separa de Deus. Mas o arrependimento, através de Jesus Cristo, reconstrói essa relação com Deus. Nós já vimos isso em outras aulas. E a Bíblia, ela nos diz assim, para que nós tenhamos as nossas orações ouvidas por Deus, para que nós tenhamos paz e para que sejamos amigos de Deus, nós precisamos que esse vínculo seja reconstruído. E ele só é reconstruído através de Jesus Cristo. Aceitar a Jesus implica em tê-lo como meu Salvador. Preste atenção. Nós falamos, você quer aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador? Então nós temos dois adjetivos. Nós temos Salvador e temos Senhor. O que é o Salvador? A humanidade está caída por causa do pecado. Todos os pecados e destituir foram da glória de Deus. Por causa lá do pecado de Adão e Eva no paraíso, nós já nascemos com uma natureza pecaminosa e nós estamos separados de Deus. Ou seja, toda a humanidade está caída por causa dos seus pecados. E ela não consegue sair desse estado de caída, de longe de Deus, sozinha. E existe um pensamento vigente nos nossos dias que diz que todos os caminhos levam para o mesmo lugar. Mentira! Isso é um engano do diabo, porque Deus nos ensina que somente Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho, a verdade e a vida. A ideia de salvação na Bíblia, quando eu aceito a Jesus, eu alcanço a salvação de Deus. A ideia de salvação na Bíblia se refere ao ato de livrar uma pessoa da morte, ou retirá-la de um caminho do qual pode sofrer algum dano. A Bíblia nos diz que apesar da rebeldia da humanidade,
Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a ideia de salvação na Bíblia é de livrar as pessoas da morte. Ah, mas eu conheci uma pessoa que ia para a igreja todo dia e morreu. A salvação na Bíblia é livrar a pessoa da morte eterna. O que é a morte eterna? É a alma da pessoa ser condenada ao inferno, a um sofrimento eterno. Não quer dizer que ela vai morrer. Quer dizer que ela vai viver uma vida eterna de sofrimento, choro e ranger de dentes. Isso é o que nós chamamos de morte eterna. É ela viver uma vida de sofrimento eterno. A salvação de Deus que nós alcançamos quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, Ele nos livra dessa morte eterna e passa a nos dar uma vida eterna em abundância com Ele. Nós vamos viver uma vida eterna na presença de Deus, com paz, alegria, onde não haverá choro, nem tristeza, nem sofrimento nenhum. É essa a ideia de salvação. Então, quando eu aceito a Jesus como meu Senhor, eu passo a herdar a salvação de Deus. Lembra? Filhos por adoção, passamos a ser herdeiros legítimos. Nós herdamos a salvação, que é o direito de viver eternamente com Deus. Nenhum homem pode perdoar seus próprios pecados, nem oferecer a sua vida por si mesmo. O homem não pode ser considerado justo por Deus por nada que ele faça, a não ser pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Está escrito no Salmo de número 3, versículo 8. A salvação vem de Deus, não vem de homens. Homem nenhum pode te oferecer a salvação. A salvação vem de Deus. Nem homem que viveu nem morreu, nem aqueles que são considerados santos, nem aqueles que fizeram imagens. Não, a salvação vem de Deus. Jesus Cristo é a salvação de Deus para o homem. Essa salvação é um presente que Deus dá àqueles que creem em Jesus, que é suficiente para transformar o homem. Veja, em Efésios 2:8 está escrito assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus, nos mostrando que a salvação é de graça. Eu não tenho que fazer nenhuma obra, eu não tenho que fazer caridade, eu não tenho que fazer nada. A única coisa que eu tenho é aceitar o convite de Jesus Cristo. Aceitar que Jesus entre na minha vida e seja o meu Salvador. Nenhum profeta, líder ou outra pessoa qualquer na face da terra pode nos dar a salvação. Não, nem que ele morra no nosso lugar, ele pode nos oferecer a salvação. Se uma pessoa, se você estiver numa condição de risco, de morte, e uma pessoa trocar de lugar que você e morrer no seu lugar, a única coisa que você vai ter é algum tempinho a mais de vida, porque você vai morrer. Jesus ressuscitou a Lázaro. Depois de 4 dias de morto, Lázaro voltou à vida, mas depois ele morreu. Aquele milagre foi para mostrar a glória de Deus para os homens. Mas vai chegar um momento que aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como seu Salvador, esses terão seus corpos transformados e nunca mais morrerão. Vão viver uma vida eterna com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia. Outra coisa, então nós vimos que aceitar a Jesus Cristo é aceitar o convite e deixar Ele entrar na nossa vida para ser o nosso Salvador. E agora nós vamos ver que além de Salvador, Jesus Cristo é Senhor. Quando eu deixo Ele ser Salvador e Senhor, eu alcanço a salvação de Deus. Então aceitar a Jesus implica em tê-lo como meu Senhor também. Na esfera espiritual, existe uma relação de senhorio e servidão. Veja o que João escreve na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo.
Talvez você possa ter ficado ofendido na aula passada, quando nós falamos que se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você não é um filho de Deus. Mas é a verdade, e a verdade precisa ser dita. Outra verdade, não se magoe, isso é uma oportunidade para você se arrepender e alcançar a salvação de Deus. Outra verdade é que, se você não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu vou ler o que o apóstolo João escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, amando de Deus. Não é o que eu estou falando. Se você não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, veja. Quem comete pecado, ou seja, não aceitou ainda Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não confessou os pecados e não alcançou o perdão de seus pecados, ou seja, quem não é crente em Jesus Cristo ainda, é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, para resolver esta situação, para que você não seja mais do diabo, não seja escravo do diabo, não seja escravo do pecado, para que você seja livre, liberto, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Foi para isso que Deus enviou Jesus, que ele se manifestou aqui nesta terra como homem, que o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário. Foi para isso, para nos livrar do poder do diabo, para desfazer todas as obras do diabo, porque o diabo quer te levar para o inferno. Quanto mais você pecar, quanto mais você estiver longe de Deus, quanto mais você estiver longe da igreja, que é o corpo de Jesus Cristo, quanto mais você estiver longe, mais o diabo estará te levando para o inferno. E o apóstolo Paulo confirma essa ideia, dessa relação de senhorio e servidão, na carta que ele escreve aos Romanos, capítulo 6, versículo 18. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Olha que coisa maravilhosa. Aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador são libertos da escravidão do diabo e passam a ser escravos de Deus. Mas quem é escravo de Deus é livre. É livre para ter uma vida eterna. Agora eu te pergunto, você quer ser escravo do diabo ou você quer ser escravo de Deus? Você quer receber como pagamento pela escravidão do diabo o inferno, uma vida eterna no inferno? Ou você quer receber uma recompensa por ser escravo de Deus? Receber a recompensa de morar eternamente com Deus no céu. Qual é a escolha que você faz? Nós começamos esta aula com uma pergunta. Você lembra qual é? O que significa aceitar a Jesus? O aceitar é tomar uma decisão, é uma escolha. Quando aceitamos a Cristo, nós depositamos toda a nossa vida nas suas mãos. E Ele passa a nos dirigir, isso é maravilhoso. Nós nos comprometemos, assumimos um compromisso em obedecer a palavra de Deus, a Jesus. Ele muda nosso caráter. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Paulo fala isso em Romanos, no capítulo 6, versículo 14. O pecado não terá domínio sobre vós, porque quem passa a dominar sobre as nossas vidas é Jesus Cristo. Portanto, Ele não apenas nos recebe por servos seus, mas Ele nos auxilia, através do Espírito Santo, Ele nos ajuda a ser pessoas que têm prazer em realizar a vontade de Deus aqui na terra. É isso, esse é o poder de ter Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Aceitar a Jesus garante o perdão de nossos pecados, porque o pecado, veja bem o que está escrito em Romanos 5,12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Ou seja, com o pecado nós recebemos também a morte física e espiritual,
pois o salário do pecado é a morte. Eu acabei de falar, a recompensa de ser escravo do diabo é a morte interna lá no inferno, com sofrimento eterno. E o apóstolo Paulo fala isso em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas não é a morte física, é a morte eterna. É a condenação eterna. Então, reconhecendo o perigo que o pecado é para as nossas vidas, veja o que está escrito em Romanos 7, versículo 19 e 20. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Ou seja, o pecado ele tem um poder tão grande sobre as nossas vidas, que ele passa a direcionar nossas atitudes e nós acabamos fazendo aquilo que nós não queremos. Pegue uma pessoa que não serve a Jesus Cristo, vai para uma balada, para uma festa, chega naquela festa, começa a beber, enche a cara, depois corre para o banheiro, vomita, passa mal, vai embora, ou tem que ir para o hospital tomar soro. Já viu alguma situação assim? Já conheceu alguém que passou por isso? É uma situação terrível. A pessoa, depois disso, depois de tomar o porre, ela se arrepende, ela fica com dor de cabeça, dor no corpo, vê aquela besteira que ela fez. Só que o pecado que está na vida dela passa a dominar a vida dela e ela acaba fazendo aquilo de novo. Pois o bem que ele quer fazer, ele não faz, porque o pecado domina. Por isso que quando eu aceito a Jesus Cristo, o pecado para de ter domínio sobre a minha vida, e quem tem domínio é Jesus. Olha que coisa maravilhosa Paulo nos ensinou. O pecado, ele se faz como uma barreira no nosso relacionamento com Deus. Em Isaías 59, versículo 1 e 2 diz assim: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Vou fazer uma pausa aqui. Muitas pessoas atribuem a Deus as coisas ruins que acontecem com ela. Alguns chegam a questionar, mas Deus permitiu isso? Se Deus existe, se Ele é tão bom, por que Ele permitiu que isso acontecesse comigo, com a minha família? Por que Deus permite que pessoas morram pelo mundo, morram de fome? Por que Deus permite tanta injustiça? Vou ler de novo. Isaías 59, 1 e 2. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Agora ele responde: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Senhor, que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atendam às suas orações. O pecado nas nossas vidas nos separa de Deus, é uma barreira. Então as coisas ruins vêm acontecendo e as pessoas começam a culpar a Deus. Se Deus existe, por que Ele permite? Por que permite tudo isso neste mundo, essas coisas ruins? Isaías responde: é por causa do pecado da humanidade. O pecado faz uma barreira entre nós e Deus. E Deus nem ouve a nossa oração, porque o pecado é a barreira que não deixa a oração subir. Então por que Deus permite essas coisas? Porque as pessoas não aceitam o convite de Deus. O convite de Deus é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O mundo está condenado ao pecado. O mundo vive caído no pecado. E muitas coisas terríveis acontecem por causa do pecado. O pecado nos separa de Deus. Mas Deus, Ele é forte, Ele está pronto para nos salvar e nos ajudar. Basta que eu aceite a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Pelo perdão dos pecados somos justificados diante de Deus, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. E pelo perdão oferecido por Jesus, lá na cruz do Calvário, o pecado deixa de ser uma barreira entre nós e Deus. Aceitar, preste atenção, aceitar a Jesus implica tê-lo como esperança para a eternidade. Oh, aleluia! A Bíblia deixa bem claro
que há apenas uma vida terrena, pois muitas crenças, religiões, né, dizem que você pode morrer, encarnar, voltar de novo, pode voltar como um gatinho, pode voltar como uma outra pessoa. Não. A Bíblia deixa bem claro, só existe uma vida aqui nessa terra, que começa com o nascimento e termina com a morte. Ela não recomeça em outro corpo, não, de carne e osso. Não, 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 não. Com o objetivo de se aperfeiçoar, nada disso. Ou pagar os erros que se cometeu aqui, não. A Bíblia é bem clara, em Hebreus 9, 27, diz assim: cada pessoa tem de morrer uma vez só, e depois será julgada por Deus. Ou seja, nós só temos uma oportunidade para aceitar a Jesus como Senhor e Salvador ou para rejeitar a Jesus Cristo. E aqueles que desprezam a Deus e sua oferta de salvação precisam realmente se preocupar com o local onde passarão a eternidade, que eu já adianto, é o inferno. A eternidade com Deus nos leva para o céu com Ele. Agora, quando eu rejeito o convite de aceitar a Jesus, eu serei um cidadão do inferno. Se você rejeitar o convite de entregar a sua vida a Jesus, você será um cidadão do inferno. Mas Deus quer que você seja um cidadão dos céus. Preste atenção em algo, ó. Alguns ensinos mostram que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. A Bíblia nos dá vários exemplos, nos ensina através desses escritos que o inferno não foi preparado para os homens. O inferno é um lugar terrível, onde os anjos que se rebelaram, o diabo e os demônios, serão lançados para um sofrimento eterno. Mas Deus criou os céus, o paraíso, tudo que há de bom para o homem e para os anjos que não se rebelaram. Mas quando o homem rejeita o convite de aceitar a Jesus, ele vai passar a eternidade todinha lá no inferno com o diabo e seus demônios. Em Mateus 25, 41, nós vemos um desses ensinos que estão na Bíblia Sagrada. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não é aqui na terra, como alguns acreditam, nem uma história inventada por pregadores para impressionar, para comover os ouvintes. Não, 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 não. Ele existe e Jesus alertou aos seus ouvintes para que não fossem parar lá. Todos os que estão no inferno, todos os que já estão no inferno porque recusaram o convite de aceitar a Jesus, e todos os que vão parar lá por recusarem o convite de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, irão colher isso por decisão própria. Por isso que eu falei no começo desta aula, a maior decisão, a decisão mais importante que o ser humano tem que tomar nessa vida é de aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor ou Salvador ou de rejeitá-lo. E nós deixamos aqui 3 perguntas para encerrar essa aula. O que significa a expressão aceitar a Jesus? Já dá para ter um conceito? Em resumo, aceitar Jesus é o momento em que uma pessoa, após ter ouvido uma mensagem no Evangelho, decide entregar sua vida a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados e crendo que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para aproximá-lo de Deus. Se você não sabia ainda o que significa aceitar a Jesus, agora você sabe. Você já está pronto para tomar essa decisão. O que significa ter Jesus Cristo como nosso Senhor? Ter Jesus como nosso Senhor significa depositar toda a nossa vida em suas mãos e crer que Ele irá dirigir a nossa vida de acordo com os planos de Deus. E temos que obedecê-lo. Então é entregar a vida nas mãos de Jesus para que Ele nos guie até o céu. E enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos que obedecê-lo, fazer a sua vontade. Isso é ter Jesus Cristo como nosso Senhor.
E por que o perdão dos pecados é tão importante? Porque o pecado impede nós de nos aproximarmos com Deus. Lembra que eu falei da barreira? E pelo perdão oferecido por Jesus, esse perdão faz que todos os nossos pecados sejam lançados por terra, sejam tirados da nossa vida. Ou seja, a barreira que nos impede de nos relacionarmos com Deus é tirada através do perdão. Então, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, tome a sua decisão agora. Abra sua boca e fala: Jesus, seja Senhor da minha vida. Seja o Salvador da minha alma. Jesus, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Jesus, me perdoa os pecados que eu cometi. Vai falando cada um dos pecados que você cometeu, que Ele vai te perdoar de todos. Ao fazer isso, procure uma igreja. Converse com o pastor, fala: pastor, eu tomei a decisão de aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador. Confessei os meus pecados e agora eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Eu quero ter comunhão com meus irmãos para que eu possa ir morar no céu. Que Deus vos abençoe e ajude a tomar essa importante decisão. Ou se você já tomou essa decisão, que Deus te use através do conhecimento destas aulas, deste curso, a levar outras pessoas a tomarem a melhor decisão de suas vidas. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.